Quem não assistiu ontem, né, você vai colocar aí deuses do Egito, Joilson de Assis, quem eram os deuses do Egito, como é que o Egito via Deus, aí como era que a Grécia via Deus, na época de Abraão, por ali, né? Ainda faltou China, ainda faltou muita coisa, mas o que foi falado, as pessoas ligaram muito para mim. Aí ela está perguntando aqui, será que nós podemos viver uma nova Grécia? Já está começando já. Iremos retornar às raízes, né? Porque os deuses da Grécia eram meio coisados da cabeça. Os deuses do Egito, né? Para não estar repetindo tudo de novo, vou só passar um pincelzinho. Os deuses do Egito eram um conselho de deuses, de santos, de celestiais. A religião era o hermenismo. O hermenismo é fantástico, que deu a origem da Cabala, a origem do Zohar, a origem da religião judaica tem muito a ver com o Antigo Egito. O Antigo Egito, a religião é fantástica. Aí você veja os prós e os contras, porque os judeus criticam tanto o Antigo Egito, tal, mas eles viveram muito bem, comeram muito bem, né? Aí a religião judaica tem muito a ver, é como crente católico, um vieram do outro, né? Aí vem a religião judaica, que é maravilhosa, o Deus judaico, moralista, santo, amoroso, né? O Deus, agora há um sincretismo, né? O Deus egípcio, o Egito não era esse cabaré como as pessoas ficam falando, não. O Egito era muito bem organizado, e aí eu explico tudo direitinho, para estar explicando de novo. Veja aí, Panteão dos Deuses, Joilson de Assis, Panteão dos Deuses do Egito, né? Aí a gente falou da Grécia, de Roma, do cristianismo, a parte histórica. Quando chegou na Grécia, aí as pessoas se espantaram, porque o panteão dos deuses da Grécia é uma putaria da moléstia, né? É Zeus pegando todo mundo, não pode ver uma mulher, Zeus pega homem, pega mulher, tem amantes fêmea, tem amantes macho, aí vai Hera é uma mulher ciumenta, sai punindo as mulheres amantes de Zeus, Zeus sai pegando as pessoas, a mulher sai engravidando, mulher pegando o touro, é uma confusão danada, a sedução no ar, Dionísio, né? Afrodite, e quem acabou com essa zorra total foi Roma. Aí eu mostro porque dou um voto de aplauso a Roma, né? As pessoas ficaram admiradas, como é que o senhor é pastor e fala bem de Roma? Sim, graças a Deus e a Roma nós se organizamos um pouquinho, tá? Porque se aquela religião, né, era um cabaré dos deuses, oxê, inventou cabaré dos deuses, Zeus era aquele deus meu coroa do bigode branco, saia pegando tudo que era mulher, a sedução, os peitos, a bunda, cabelo, não tinha nada de pessoa boa, direita, não, era só bunda, peito, sexo, né? E Zeus tinha casos com homem, tinha casos com mulheres, era casado, os filhos de Zeus, os irmãos de... confusão do diabo, um queria destruir o outro, um queria matar o outro, um pegando o outro, um pegando a mulher do outro. Então, até a Ana Maria fez um comentário, né? Parece que os deuses de Olimpo somos nós mesmos. Então, os deuses do Olimpo pareciam, né, os próprios homens, que era a cultura da época, né? Aí Zeus dava uma escapadinha, pegava a mulher, aí eu falei a questão daquela menina com a cobra na cabeça, né, que era linda, maravilhosa. Agora a beleza dos deuses gregos era físico, não tinha nada de personalidade. Fulano era boa, era linda, era direitinha, não. Fulano era boa, tinha bunda bonita, os peitos bonitos. Então era uma coisa mais viril, carnal. E aí Zeus foi e pegou Medusa era linda, e engravidou Medusa. Foi uma confusão danada. Aí veio Hera veio atrás com raiva e disse: você transou com meu marido? Tome! Aí transformou o cabelo dela de serpente. Então, e Roma era desprezada, mas Deus abençoou Roma com um povo chamado etrusco. Quando o etrusco entrou na história de Roma, Roma saiu de um país desprezado, que era um país agrícola. Os romanos são muito trabalhadores, viu? Na época era. Nós temos muito a ver com Roma, né? O capeta, Deus, era todo mundo. O céu de Zeus é uma suruba. Era um fazendo sexo ali, outro debaixo da moita. Era Zeus pegando a mulher dos outros, os outros vindo. A confusão do diabo. Aí Zeus engravidava as mulheres, aí vinha Hera atrás, metia cacete nas mulheres. Oxe, era um cabaré.
era uma zorra. As pessoas não falam isso. Aí o cara fala, isso como é o nome? É o mito, não? Como é que se diz o nome? Não, isso era o panteão. Não era assim o misticismo, não. Era o panteão. Os deuses gregos eram um cabaré. É como se fosse uma zona mesmo, todo mundo comendo todo mundo, dando para todo mundo. Zeus pegava mesmo, os anjos pegavam a mulher dos caras, os caras pegavam e nascia filho superdotado, aí ela vinha atrás. Era muito vingativa, muito ciumenta, né? Afrodite, os cultos gregos eram uma mulher com 1000 homens transando com ela. Então era um verdadeiro cabaré. Quem botou moral nisso aí foi Roma. Depois que Roma virou a faca na caveira, né, o mundo inteiro, aí a Roma se converteu através de Constantino. Aí Constantino disse, ei, vamos parar com esse cabaré? E começou a matar os caras, tá entendendo? E mesmo cristãos, tinha cultos cristãos que eram cabaré mesmo, era. Sabe o que é o cabaré? Uns cultos cristãos tiveram que ser destruídos por Roma. Porque eles queriam fazer Cristo, mas também queriam fazer conforme os gregos. Era a cultura da época, né? Não é história mitológica, é o panteão mesmo. O que é o panteão? É o conjunto dos deuses. O conjunto dos deuses egípcios, o Egito já não era um cabaré. O Egito, ele falava muito de ciência, eles tinham as culturas dele, mas era um estado muito bem organizado em termos, né, assim, daria até para você conviver tranquilamente com o antigo Egito, não o atual. E o antigo Egito era dominado pela China. Aí tá aí, veja aí no nosso canal a programação de ontem, foi 3 horas, tá? Aí, e Roma era mais ou menos, mas Roma nos deu uma grande capacidade. Roma destruiu os deuses pagãos, né, europeus, que eram muitos mesmo. E seus cultos eram orgias terríveis. O culto de Bacu, onde todo mundo tomava cachaça e dava o quê, meu Deus? Dava presentes, né? Então, o culto de Bacu, de onde vem o nome Ba, eu sei que os deuses representam parte da personalidade, né? Da personalidade da pessoa. Às vezes o cara é Afrodite, às vezes o cara é Bacu. Oxe, e Bacu faz o quê? Toma cachaça. Aí, às vezes, tá entendendo? Então, o panteão dos deuses gregos e os gregos se sentiam as pregas do rei. Os gregos se sentiam, né? Eram metidos, né? E os gregos nos deram muitas coisas boas, né? Como a democracia, né? O que é democracia, hein? Eu não sei não, mas é uma coisa que o pessoal inventou. E Aí, mas os gregos também, os deuses gregos, se você botasse os deuses gregos e o cabaré perdia. Porque era um metendo chifre no outro, um comendo o outro, era uma confusão do diabo, só sexo, suruba, né? Aí quando eu falei isso, a turma, você pensava que os deuses gregos era só ui? Se um deus grego daquele visse uma mulher, meu amigo, pegava na hora. Oxe, Zeus, o velhão do bigode, viu que Zé é bonito, os peitão de Zeus, é bonito. É um velho do bigode branco, bem saradão, né? E era uma mulher ciumenta. Ela sai lascando tudo que é amante de Zeus, e Zeus pega uma, pega outra, esconde debaixo da cama de outra. Aí dá a entender que Zeus é a própria pessoa, é como se fosse um homem casado com uma mulher, pegando as outras, né? E a mulher atrai com a molesta, e ele pega uma, engravida a outra. Existe uma filosofia muito boa, todas as religiões têm algo a nos ensinar. O panteão grego tem muito a nos ensinar, tá? O beijo grego, cala a boca, Chiquinho, beijo grego é dado no ouvido. Então assim, tem uma parte muito boa mesmo, que a religião, né, grega antiga nos ensina. Mas iremos voltar novamente a essa porra aí. Eita, calma, rapaz. Me perdoe. Iremos voltar novamente a esse treco-treco aí, meu. Os deuses gregos eram eleitos em concurso. Embora que os gregos eram os homens mais bonitos do mundo, né? Os gregos e romanos eram homens bonitos, né? Aquela turma é linda. Homens grandes, bonitos, saradões, né? Até Zeus é um saradão, né? Escapou, saiu sem querer. Eu pensei que era uma coisa, era outra. Era.
Agora, pode ser vista como partes da personalidade humana, né? Afrodite, parte da parte safadinha da gente, Bacu, a parte festiva da gente, Narciso, né? A parte a autoestima da pessoa, por isso que tem o narcisismo. Então isso aí, mas o panteão de deuses gregos eram muito doido, velho. O culto era uma surubada da molesta, Aí Roma foi quem botou moral nessa história. Quando Constantino, o pastor João fala muito em Constantino e na Santa Mãe dele. A Santa Mãe de Constantino era Santa Helena. Eu gosto muito dela, tá? Ela foi maravilhosa para nós. Nós não sabemos agradecer o que essa mulher fez pelo cristianismo. Eu acredito que Maria foi a mulher mais importante depois de Eva, e a Santa Helena, talvez, depois de outras mulheres, ela foi uma das maiores cristãs que já houve nessa terra. Ela nos deu poder, capacidade e colocou Roma contra essa putaria toda aí, e Roma saiu matando, destruindo tudo que era culto pagão, né? Roma tem problemas? Tem, mas quem é que não tem, atira a primeira pedra, né? Então veja o programa de ontem, as pessoas ligaram, mandaram mensagem para mim, né? A questão da sociedade que nós estamos caminhando para isso mesmo, né? Agora os deuses gregos são meio doidos da cabeça. Não fique na frente de Zeus não, que Zeus pega. Porque Zeus é pegador mesmo. Agora, não estou falando em termos safadinho, pode ser uma questão psicológica também, né? Já o Deus judaico é diferente. O Deus judaico, ele é como se fosse um rei cheio de leis, né? Ele é partidário, ele é político. Né? Zeus não, Zeus brinca com as pessoas, ele diz uma coisa depois diz outra, né? Ele quer saber da tua mulher. E mas também Zeus tem um garotão também, que ele era apaixonado por um garotão. Olha, a humanidade está voltada a padrões da Grécia Antiga. Estão voltando, Quem diz é Cristina. A humanidade está voltando aos padrões da Grécia Antiga. Roma está perdendo o poder, né? A igreja está perdendo o poder. A Grécia, se levantar, nós viramos um cabaré dentro de meia hora. Inclusive a religião, tá? E a religião é caberezada também. Então, assim, o Zeus, ele tinha amantes fêmeas e amantes machos. Ele tinha um garotão lá de 20 e poucos anos que ele gostava do garotão. Olha, você está entendendo? Então, a imagem de Zeus era como se fosse a imagem de um rei grego, né? E o rei grego gostava dessas coisas tudo, né? Rolava tudo, né? Era uma confusão danada. Virgem Maria, esse bem menino, Maria. Aí as pessoas pensavam, porque às vezes a pessoa, eu tenho informações privilegiadas, a antiga Grécia, né? A antiga Grécia às vezes superava Sodoma. O problema de Sodoma foi a lei, a legalidade. Quando ela legalizou, o anjo sentiu. É a mesma coisa da interrupção. Quando uma nação, toda nação interrompe, porém, quando se legaliza a interrupção, a própria nação é interrompida. Todas as cartas estão comigo e daqui para quarta-feira irei mostrar todas elas. Todas elas. Cristina! Élida! Sim, Élida, chegou. Graças a Deus. A Grécia Antiga gosta de fazer misturas sexuais em todos os sentidos. Homem, mulher, animal, sim. Eles transavam com bodes, touro transava com mulher. A história de Minotauro, do rei Minos, né? Foi o touro que pegou a mulher dele. Alguns reis pegaram a mulher na cama com anjos, os anjos pegando a mulher. É tudo voltado a essa área aí. Essa área é a flora. Não tem esse negócio de santidade, de amor, de paixão. É só treco-treco, faca na caveira e lape-lape. Zeus era um galo. Ficou na frente de Zeus, eu passava. Quem aceita pão e queijo, está comendo pão com queijo, que coisa boa. Eu comi hoje, olha que maravilha. Vou mandar minha carta amanhã, pastor. Mande. Íria Delícia, olha, foi Íria que fez, foi. Íria, tá fazendo pão com queijo, que maravilha. Então veja o programa de ontem. Ontem foi 3 horas de programa, tá? É só você colocar deuses do Antigo Egito. Eu sou fã do hermenismo. A hermenismo é cabababá. É que é o quê, rapaz? Cabababá. Cabababá é cabala.
cabala pura, né? Então a religião judaica tem muito a ver com a religião egípcia. O Antigo Egito não era tão mal como as pessoas passam na teologia. Porque quando a pessoa quer fazer outra pessoa mal, basta um pum, o cara diz, fulano é mal, que soltou um pum, entendeu? Mas não era tão assim. Houve choque, isso vem repetindo, do mesmo jeito que houve choque Israel e o Egito, depois houve Israel e a Alemanha, né? Israel comia muito bem no Egito, 400 anos só comendo e enchendo a pança. Aí houve a mudança de rei, mesma coisa foi na Alemanha, os alemães eram dominados pelos judeus, a Rússia também, e aí houve o choque, mudou o governo, parece que está se repetindo sempre, né? Ó, se repetindo. Como fossem círculos repetitivos. Os judeus viviam muito bem na terra de Gósen, o nome da terra, Gósen, que era muito boa a terra. Aí mudou o governo, que era um rei chamado Dalai-Mar, era um rei chinês, e aí entrou outro rei que não conhecia José, aí oprimiu. Mesma coisa foi na Alemanha. Os melhores empregos, os melhores cargos, os melhores de tudo eram judeus, na Alemanha. Aí entrou Rita, aí Rita botou moral, né? A mesma coisa também na Rússia. Os judeus dominavam a Rússia. O Stalingrado tinha como base o judaísmo. Então, quando muda, aí é perseguido, né? É perseguido. Os deuses de Israel são maravilhosos. O nosso Deus, que eu tiro meu chapéu, é o Deus de Israel. A honra, a glória, Deus do cristianismo. E aí você vai ficar com a grande obra-prima de a Santa Helena e Constantino. Você tem que conhecer essas histórias, tá? Nada é novo, né, pastor? Nada é novo. O que está acontecendo, o que vai haver daqui a 10, Deus queira que demore mais, 20 anos, é a religião romana descer mais um pouquinho, o cristianismo perder mais sua força, e aí vem tudo à tona de novo, que é aqueles cultos, né, Afrodite, né? Nós já encontramos muito culto, né, ao corpo, ao Narciso, que Narciso era apaixonado pela sua bunda, pelos seus peitos, né? Hoje tem gente que é apaixonado. Se um peito cair, ela morre. Se uma bunda tiver uma celulite, ela... Tem muita gente morrendo na sala de cirurgia por causa de uma veinha, né? As pessoas não vão mais para a igreja, eles vão para a academia. Não é errado ir para a academia, não, né? Mas as pessoas não estão nem aí mais para Deus. Agora é só peitinho de tanque, barriguinha de tanque. Estão adorando as suas próprias bundas. Isso, nós estamos voltando novamente à era de Zeus. Poderíamos dizer que Zeus é o demônio? Não. Mas que Zeus é desmantelado? Viu? Zeus é desmantelado mesmo. Deus da Grécia eram promovidos por gigantes. Sim! Quem foi que disse isso? Foi Bruno. Sim, Bruno. Você acredita que eu tenho essa informação? Foi promovido por gigantes. Muito bom esse comentário seu, tá? Muito bom. A questão é que a gente não pode dizer que os deuses do panteão grego eram demônios, mas que os caras eram faca na caveira, e só queria saber daquilo. Então, assim, e rolava tudo. Tudo que você possa imaginar rolava, e os cultos eram muito bons, porque era regido de bebida, sexo e safadeza. Como aquelas casas que tem hoje, né, por aí. As pessoas são livres para fazer o que querem, né? Mas o que nós estamos percebendo é que o passado não era tão bom como algumas pessoas pensavam. Tem crente que fica dizendo, no passado todo mundo era santo. Nunca foi. No passado, não. No passado existe uma paz provocada pelo cristianismo romano. Nós temos que dar graças a Deus pelo cristianismo romano. Senão, está entendendo? O judaísmo se fecha. O judaísmo é correto. Os judeus sempre foram mais corretos do mundo inteiro. Mas eles são fechados. É eles, a família deles ali, que o resto se lasca. Mas o cristianismo romano, Roma botou moral, né? É um culto à adoração à aparência física. Hoje em dia, sim. De manhã cedo,
Você chega, eu me levanto, vou pra frente de casa, é mesmo monte de mulher, tudo com aquelas calcinhas arrochadas, torando no meio, tudo descendo com as suas garrafinhas d'água. Tá errado? Não tá. Né? Aí depois todo mundo sobe. Se fosse para lavar prato, não queria lavar. Mas a questão é que a adoração a Deus está mudando. Hoje a gente está adorando a bunda da gente, adorando essas coisas, entendeu? Tá adorando o dinheiro, essas coisas, né? Nós estamos partindo para o outro lado. Então, assim, a questão é que a igreja evangélica está entrando na onda, tá? Temos informações que as igrejas evangélicas estão entrando na onda. Olha a onda, olha a onda, olha a onda. Estão entrando muito mais rápido do que a igreja católica. Cristo Bruno gosta muito dos dois. Eu do tereré. Literalmente o culto ao corpo, sim. O culto ao corpo, o culto ao sexo. O sexo é bom, tem que ser praticado, senão a terra come. Né? Tudo bem. Mas aí a coisa está desinvestando para outras áreas, né? E é rápido, tá? Eu acho que nós estamos voltando àquilo que nós éramos. Roma nos deu muitas coisas boas. Os trabalhadores romanos, você vai no sítio, você encontra aquelas galeguinhas dos olhos azul. Aquilo era tudo romano que veio colonizar o Brasil. Já agora há pouco, né? Eles tinham muita agricultura. A Roma era a maior produtora de agricultura do mundo da época. A Grécia comia de Roma, os outros países comiam tudo de Roma. Eles desprezavam Roma como fossem uns matutos. Aí vem os etruscos, emenda a alma com Roma. Em menos de 30 anos, Roma domina o mundo através dos Césares e vira uma nação poderosíssima. E aí ela impõe o cristianismo, do mesmo jeito que os judeus impõem o judaísmo. Os judeus reclamam porque Roma impôs o cristianismo, mas o próprio judeu já impõe o judaísmo também. A gente reclama daquilo que a gente faz, né? Mas foi benéfico por quê? Que houve uma coisa chamada PAX, Pax Romana. Casamento nosso é romano, porque o casamento judeu da época era um príncipe com 10 noivas, um príncipe com 10 noivas. Sempre foi assim. O nosso casamento, o casamento de Roma era um com um, mesmo que o cara tivesse umas treco-treco por fora, né, na moita, mas tinha que ser uma. E olha que a mulher romana é mandona, tá? A mulher romana manda mais do que o homem. É por isso que Constantino obedecia sua mãe, sua querida mãe, né? Então, assim, a mulher romana ela é muito possessiva. É uma característica da romana, é bonita, é linda, é romântica, né? Mas ela é aquelas baixinhas galeguinhas. Então, a mulher romana, já a mulher judaica, ela é muito sábia, mas ela obedece mais ao homem do que a romana. A romana é um homem que obedece a ela, tá? Alcione! Será que a Alcione é romana? Ela tem cara de romana, nariz de romana, cor de romana, mas não é mandona, quem manda sou eu, tá? Quem manda nessa jossa aqui sou eu e pronto, velho. O quê? O que foi? Tu manda aqui? Não, eu tô falando aqui, eu tô lendo aqui o comentário. É Bruno dizendo, quem manda aqui sou eu, é Bruno falando. Aí eu tô lendo o comentário dele. Cara, então posso ver aí? Já passou, porque passa muito comentário. Mas eu posso olhar aqui no celular. Pode olhar, tá? Se você achar, se você não achar, porque passou rápido, eu li assim por cima. Tá? Tá certo. Eu estava dizendo que você tem cara de romana, nariz de romana. Você é uma romana todinha. Cara de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora não. Eu não sou santa. É minha senhora, né? Pronto. Quem manda aqui sou eu, tá vendo? Claribis, ó. Eu tô lendo aqui. Quem manda aqui sou eu, tá vendo? É aquela mulher lá do Alto da Compadecida. Quem manda aqui sou eu, diga. Pois é. As romanas são fantásticas, são amorosas, minha coisada, são meio melosas porque são muito ciumentas, né? Mas elas mandam mesmo. Você vê que Pilatos, né? Pilatos, não se meta no sangue desse homem. Eu sonhei um sonho, né? E Pilatos obedeceu ela. E foi a salvação de Pilatos, né? Aqui quem manda sou eu, tá vendo? Me salvou. Aí, me salvou, mandou. Casamento romano é monogâmico. Casamento grego
Já tá falando, tudo que é grego é meio diferente assim, né? Beijo grego é diferente, As mulheres romanas são ciumentas demais, quebra o pau, viu? Mas é delas mesmo, são maravilhosas, porque cada mulher tem sua característica, né? Veio muito romano para o Brasil, por isso que o Brasil, eu acho que um dos motivos do Brasil ser país agrícola vem dos romanos. Eles gostam da agricultura, são trabalhadores. Aí você assiste o vídeo de ontem que eu falo tudo direitinho, tá? Para não estar repetindo, que são assuntos que dá pano para manga, né? Mas eu acho que com a queda de Roma, a Grécia, em termos filosóficos, irá subir, né? E a Grécia, ela é meia coisada. Assim, a Grécia antiga, né? Não estou falando atual, não. Estou falando isso na época, né? Na época antiga. Temos muitos romanos entre nós. Veio vários navios, né? Os cortiços eram enormes, né? Traziam romanas dos olhos azuis, homens também, para se misturar conosco, né? É um assunto muito importante, né, pastor Sam? Porque é o seguinte, às vezes a gente volta à origem, né? Às vezes a gente volta à origem. A origem judaica é muito boa, a família judaica é muito boa, mesmo sendo polígamo. Um judeu casava com 10, com 20, tendo dinheiro, ele casava, né? Era permitido, Deus nunca se meteu nisso, né? Agora, o grego já tinha uma, mas também já era um bacanal, né? Mas o romano não, é uma e manda muito mesmo. E a Roma dominou o mundo muito tempo mesmo. E saímos das catatumbas e fomos para os palácios. Se você puxar há 100 anos atrás, você vai encontrar que seu pai, meu pai, a gente vivia em cabanas e os padres viviam em palácio. As igrejas católicas eram verdadeiros palácios. Verdadeiros palácios. Até hoje, se você for nas antigas igrejas católicas, eu vou muito. Eu chego até a deitar e dormir lá para ver se eu tenho sonhos, né? Era um verdadeiro palácio. A vida de um bispo era melhor do que a vida do governador. Tinha bispo que vivia melhor do que os presidentes das repúblicas. Você só vai visitar a casa do bispo. Todo estado tem a casa do bispo. Quando você vai na casa do bispo, você vai encontrar construções de 100 anos, de mármore. Uma coisa chique. Eles eram reis. Literalmente reis. Um bispo daquele mandasse uma pessoa morrer, a polícia matava, né? Então a religião cristã dominou, a família foi mantida. O mundo sempre é o mundo, né? Mas respeitavam. Entendeu como é a coisa? Respeitavam. E o padre, o bispo, um almoço com o bispo, né? Se você teve a oportunidade de um dia almoçar com um bispo daquele, Chiquinho era bispo, então fosse um banquete ali, tem de tudo, do bom e do melhor. A igreja promovia para um bispo, para um padre, coisa chique, mas chique mesmo. E é para ter mesmo, né? Um líder, né? O bispo tinha muito mais poder do que um juiz, do que um presidente. Encontramos presidentes se ajoelhando perante o Papa, entendeu? Então, a Constantina e a sua santa mãe, Santa Helena, nos proporcionaram coisas boas, nos deram poder. Agora, se a gente deu as cagadas da gente, todo mundo não caga, né? O crente também não faz isso. É líder. Então isso há 100 anos atrás, enquanto seu pai e sua mãe viviam na feira comprando carninha barata, umas frutinhas, um negócio assim para sobreviver, um bispo daquele, ele andava em carro, que ninguém tinha, ele tinha um exército, ele era um líder. Isso, os judeus ficavam, porque os judeus também são fortes, né? Mas Roma era muito forte. Roma era forte, um bispo daquele tivesse raiva de uma pessoa, eles iam, extermina, e o cabo era exterminado. Quando eu fui passear, Iria Tenório está falando, em Zaragoza, Espanha, conheci uma igreja católica muito grande e linda, lá onde na guerra mandaram bomba e bombas não explodiram. Está lá, para todos verem. É uma chiqueza, né?
A força de Roma era muito grande. Bruno, exato. Alcione, ela parece muito uma europeia, né? Desde pequena ela parece uma europeia. Branquela, narizinho bem feitinho, né? Gostava tudo ligado à guerra, mas dava bem com ele e tal. O pastor fala de 3 reis foram visitar Jesus, sonhei recebendo um selo vermelho. Olha, então pronto. Dê uma olhadinha na programação de ontem. Deixa eu ver aqui a programação de ontem. A programação de ontem fala sobre os deuses do Egito, deuses da Grécia, deuses, o Deus de Israel, né, que é o nosso Deus, e o Deus dos cristãos. E aí, como começou o cristianismo e o que Roma nos presenteou, né? Agora a gente tem que ter cuidado que, mesmo alguém sendo bom, não pode nos prejudicar, né? Roma prejudicou muita gente, mas ajudou muita gente também, né? Ela deve ter o DNA europeu, com certeza, né? Eu achei que romana, ela parece que ela é possessiva. Bom dia, pastor Joilson e minha família, estamos lhe ouvindo. Gratidão, meu pastor. Gratidão, Regina. Um cheiro muito grande em toda a família.